A paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar a nossa mensagem de reflexão. E hoje eu quero falar sobre 5 mulheres, 5 irmãs que se posicionaram diante do momento que elas estavam vivendo, diante do momento difícil, de luto, de perca, mas elas se posicionaram diante do Senhor e foram até ao Senhor, foram até Moisés para reivindicar os seus direitos, e o Senhor ouviu o seu pedido e através da vida delas a lei foi mudada. Sabe de quem eu quero falar? Eu quero falar sobre as filhas de Zelofeade. Nós vemos essa história em Números capítulo 27, a partir do verso 1 até o 11. Nós vamos ver essa história sobre essas 5 irmãs. E aí, me conta nos comentários aqui embaixo se você já ouviu falar sobre as filhas de Zelofeade, sobre essas 5 mulheres que se posicionaram e reivindicaram os seus direitos. E eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre a história dessas mulheres, para que você conheça um pouquinho da sua história, um pouquinho do contexto do momento em que elas viveram. A Bíblia nos fala agora que o povo de Israel estava prestes a conquistar a tão sonhada terra prometida. E agora o Senhor fala com Moisés para que ele faça um novo censo, para que ele faça um levantamento para ver agora quantas pessoas, estavam ali. Haja vista que já tinha passado quase 40 anos no deserto, muitas pessoas morreram e também muitas pessoas nasceram. Então, certamente o mesmo número de qual eles saíram do Egito já não era mais o mesmo. Então precisava fazer um novo censo. Haja vista que esse já era o segundo censo a qual eles estavam fazendo. Para que fazer esse novo censo? Para já se planejarem, na estrutura, na parte econômica, em toda a estrutura do povo quando conquistasse agora a tão sonhada terra prometida. E também para fazer a divisão das terras, a divisão dos terrenos entre as tribos. E o Senhor então fala para Moisés através, da lei, dizendo que cada tribo, cada representante de cada tribo masculino, de acordo com a porcentagem, com a quantidade de pessoas que estava na casa, recebia as terras de acordo com o número que possuía, Se era 7, 8, 9 pessoas que moravam naquela casa, as terras eram de acordo com o número que tinha. Tinha famílias maiores, como também tinha famílias menores. Mas isso era para o homem, o masculino representando a família, representando as tribos. Então, se o homem da casa já não estava mais vivo, os filhos agora masculino iriam então estar na frente disso, ali representando a sua casa. Porém, lá na casa de Zelofeade, ele já estava morto, ele morreu, e agora ele deixa 5 filhas mulheres. Ele deixa 5 mulheres, ele não tinha nenhum filho masculino. E obviamente, então, elas não iriam herdar nada, porque elas não tinham ninguém masculino que a representasse. E essas 5 mulheres, sabe quem são? Macla, Ogla, Tirsa, Milca e Noa. Então elas eram 5 mulheres e elas não tinham nenhum homem representando a sua casa. E elas ouviram falar sobre esse novo censo, e como elas não tinham nenhuma figura masculina, ou seja, elas não iriam herdar nada e elas não teriam direito a nada, segundo a lei. Mas agora elas tomam uma decisão tão grande, tão importante, e o que eu quero deixar para o teu coração hoje é que o nosso posicionamento, ele vai nos levar para o sucesso. Quando nós nos posicionamos diante de um problema, nós conseguimos resolver o problema. Sabe por que nós não conseguimos? Porque muitas vezes nós não nos posicionamos. Se essas mulheres simplesmente ouvissem isso e dissessem, a lei nos fala isso, então nós não vamos herdar nada, nós não vamos ter nada, nós vamos viver de favor e pronto, não. Elas disseram, não, nosso pai morreu, nós somos 5 mulheres, não tem nenhum masculino, mas nós vamos até Moisés, nós vamos até a tenda, nós precisamos reivindicar os nossos direitos. Nós também temos direito a ter uma propriedade, nós também queremos um terreno, nós também queremos construir a nossa família. E agora elas saem, essas 5 mulheres dispostas, posicionadas, e elas vão até a tenda. Quando elas chegam lá, elas falam com o sacerdote Eliezer. Quando ele ouve essa reivindicação dizendo, olha, nós também queremos, ele acha que aquilo não está na sua demanda, ele vai até Moisés e passa para Moisés isso. Moisés também diz, olha, espere um pouquinho porque eu vou apresentar ao Senhor e o que Deus falar nós vamos fazer. Agora Moisés vai diante do Senhor e apresenta a causa dessas 5 mulheres, dizendo, ó Senhor, essas 5 mulheres, filhos de Zelofeade, vieram aqui e elas estão reivindicando os seus direitos. Sabe o que o Senhor fala agora para Moisés, dizendo, olha, o que elas estão pedindo é justo.
justo, dá para elas. Elas têm direito também. E outra, Moisés, agora você vai alterar essa lei. A partir de hoje, quando não haver mais um representante masculino, a partir de hoje será as mulheres também. O que eu quero deixar pro teu coração hoje, quando nós nos posicionamos, nós conseguimos mudar a nossa história. Quando nós tomamos um posicionamento direcionado, um posicionamento que nós vamos aos lugares certos, falando com a pessoa certa, nós conseguimos alterar, nós conseguimos mudar a nossa história e do que estão à nossa volta. Essas mulheres, elas não só reivindicaram o seu direito, elas não só receberam as suas propriedades de acordo com a quantidade, mas também elas conseguiram mudar uma lei, ou seja, muitas mais mulheres também foram abençoadas, muitas mais mulheres foram abençoadas, foram guardadas, foram protegidas por essa lei, porque elas se posicionaram e conseguiram mudar até uma lei. E olha que naquele tempo, para mudar uma lei era muito difícil, principalmente vindo de mulheres. Quando nós nos posicionamos, nós conseguimos mudar o cenário em que nós nos encontramos. Essa é uma mensagem que eu quero deixar para o teu coração. Quero motivar você aí a se posicionar diante do momento em que você está vivendo, a se colocar de pé e ir à luta, orar e entregar diante do Senhor, porque diante do Senhor não há situação e não há causa que Ele não possa resolver. Me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar sobre essas 5 mulheres? Conhecia essa história? Sabia que através de 5 mulheres uma lei foi alterada? Pois então, coloca aqui nos comentários, deixa o seu comentário relacionado a essas 5 mulheres. O que você achou dessa história? O que você achou desse testemunho de vida delas, desse posicionamento? E aonde você está aí hoje? Se posicione, porque Deus quer te usar também para mudar esta nação. Deus te abençoe.